Como uma menina de apenas 6 anos, conhecida em todo o país por sua beleza e carisma, perdeu a vida de forma tão misteriosa dentro da própria casa, e, mesmo após quase 3 décadas, ninguém foi responsabilizado por esse crime. No dia 26 de dezembro de 1996, a cidade de Boulder, no Colorado, amanheceu mergulhada em um mistério que jamais seria esquecido. JonBenét Ramsey, uma criança sorridente que encantava os palcos dos concursos infantis nos Estados Unidos, foi encontrada sem vida no porão da casa onde morava com a família. A notícia abalou o país. O que inicialmente parecia um sequestro se transformou rapidamente em um dos casos criminais mais polêmicos, enigmáticos e discutidos da história americana. A casa não mostrava sinais de arrombamento, o bilhete de resgate parecia encenado, e as suspeitas logo recaíram sobre aqueles que deveriam protegê-la, os próprios familiares. Neste vídeo, você vai conhecer todos os detalhes do caso JonBenét Ramsey. Vamos reconstituir os eventos daquela noite, entender as inúmeras falhas da investigação e explorar as principais teorias, desde o possível envolvimento da família até a hipótese de um intruso misterioso. Detetive, prepare-se para mergulhar em um dos maiores mistérios não resolvidos da era moderna. Quem era JonBenét Ramsey? JonBenét Patricia Ramsey nasceu em 6 de agosto de 1990, na cidade de Atlanta, estado da Geórgia, Estados Unidos. Filha de John Bennett Ramsey, um bem-sucedido empresário do ramo de tecnologia, e de Patsy Ramsey, uma ex-miss da Virgínia Ocidental, JonBenét cresceu cercada de conforto, luxo e aparente estabilidade familiar. Seu nome, aliás, era uma fusão criativa do nome do pai, John Bennett, com o da mãe, Patsy. Um nome único para uma criança que, desde cedo, foi tratada como uma pequena estrela. A família se mudou para Boulder, no Colorado, em meados dos anos 90, e lá JonBenét passou a maior parte da infância. Ela vivia em uma mansão de 3 andares com mais de 700 metros quadrados, localizada em um bairro nobre da cidade. A casa, grande e elegante, tinha ambientes luxuosos, muitos quartos, escadarias largas e um porão que, mais tarde, se tornaria palco de uma tragédia. JonBenét não era apenas mais uma criança comum, ela se destacava por sua aparência angelical, cabelos loiros perfeitamente penteados e uma presença de palco surpreendente para sua idade. Incentivada por sua mãe, que já havia vencido concursos de beleza, JonBenét começou a participar de competições infantis de beleza com apenas 4 anos. Em pouco tempo, ela já acumulava troféus, faixas e títulos. Era presença constante em palcos brilhantes, usando vestidos luxuosos, maquiagem forte e penteados elaborados, que chamavam atenção e geravam debates acalorados sobre a sexualização precoce de meninas nesse tipo de evento. Fotos e vídeos desses concursos mostram uma criança com sorrisos largos, poses ensaiadas e olhares treinados para as câmeras. Ela dançava, desfilava e encantava jurados. Ao mesmo tempo em que era admirada, também começou a ser exposta de maneira intensa pela mídia local e por revistas de concursos infantis. Dentro de casa, JonBenét vivia com os pais e o irmão mais velho, Burke Ramsey, que na época do crime tinha 9 anos. A dinâmica familiar sempre foi descrita como protetora e disciplinada, com Pat sendo uma figura central na rotina da filha, especialmente em sua preparação para os concursos. Apesar da imagem de família perfeita, o caso revelaria, mais tarde, tensões ocultas, segredos e comportamentos estranhos que lançariam sombra sobre o que parecia ser uma vida de conto de fadas. O crime. O que aconteceu na madrugada de 26 de dezembro de 1996? Era manhã do dia 26 de dezembro de 1996, logo após o Natal, quando Patsy Ramsey desceu as escadas de sua casa em Boulder, no Colorado, e encontrou um bilhete de 2 páginas no rodapé da escada principal. O conteúdo do bilhete era, no mínimo, estranho. Nele, alguém alegava ter sequestrado sua filha JonBenét e exigia um resgate no valor exato de $118 mil. Curiosamente, o mesmo valor que John Ramsey, o pai de JonBenét, havia recebido como bônus de fim de ano em sua empresa. O bilhete pedia discrição, orientava a família a não entrar em contato com a polícia e prometia uma ligação com mais instruções. Mesmo assim, às 5h52 da manhã,
Pads ligou para o número de emergência 911, relatando que sua filha havia desaparecido. A ligação é angustiante. Pads grita, parece em pânico, e menciona o bilhete de resgate. A polícia chega rapidamente à casa, mas desde o início, a condução da investigação enfrenta sérias falhas. A residência, uma mansão espaçosa, não foi isolada adequadamente. Familiares e amigos circularam livremente pelos cômodos, potencialmente contaminando evidências importantes. Durante as primeiras horas, nenhum sinal de arrombamento foi encontrado, o que levanta questionamentos. Quem entrou naquela casa sem deixar rastros? As horas passam. A tão esperada ligação dos supostos sequestradores nunca acontece. Por volta do meio-dia, um policial solicita que John Hunsey faça uma nova varredura pela casa, começando pelo porão. É nesse momento que ele encontra John Benet, em um cômodo pouco utilizado, conhecido como sala de vinhos. A menina estava coberta por um cobertor branco, com uma fita próxima ao cabelo e outro material preso aos punhos. Ao lado, havia um pedaço de fita adesiva e um cordão de nylon fixado a uma estrutura de madeira improvisada. A cena é profundamente perturbadora. O pai retira a filha do local onde foi encontrada e a leva para o andar de cima, o que acabou comprometendo ainda mais o estado da cena original. A polícia, que até então tratava o caso como um possível sequestro, agora se depara com uma situação muito mais delicada: uma morte dentro de casa, sem sinais aparentes de entrada forçada e sem testemunhas. Posteriormente, exames forenses indicaram que John Benet sofreu um ferimento significativo na região da cabeça, além de outros sinais que sugeriam possível violência. Também foi identificado um elemento que apontava para a tentativa de obstrução da respiração. É importante destacar que, por questões de respeito à vítima e em conformidade com diretrizes de divulgação, muitos dos detalhes sobre o caso não são revelados ao público em sua totalidade. O que chama atenção desde o início é a incongruência dos fatos. O bilhete de resgate, por exemplo, era longo demais para esse tipo de crime, com 3 parágrafos escritos à mão. Especialistas em linguística e perfil criminal apontaram que o texto parecia ter sido redigido com calma, dentro da própria residência, e por alguém que conhecia detalhes íntimos da família, como o valor do bônus de John. Além disso, não foram encontradas impressões digitais relevantes no bilhete, e a caneta e o bloco de notas usados pertenciam à própria casa dos Hunseys. Isso levanta a hipótese de que quem escreveu o bilhete já estava dentro da casa ou teve acesso total ao local, o que colocaria os olhares diretamente sobre os moradores. O caso John Benet, que começou como um possível sequestro com pedido de resgate, se transformou em uma investigação complexa e caótica, onde nada parecia se encaixar perfeitamente, e onde cada detalhe levantava novas perguntas, ao invés de trazer respostas. Cena do crime e falhas da investigação. A cena do caso foi, desde o início, seriamente comprometida. Isso ocorreu por conta de uma série de falhas cometidas nas primeiras horas pela polícia de Boulder, que não tinha experiência com situações tão complexas e de grande repercussão. O primeiro grande equívoco foi não isolar a casa como uma área de investigação ativa. Amigos e vizinhos foram chamados pelos Hunseys para oferecer apoio emocional, mas muitos deles circularam livremente pelos cômodos, inclusive tocando objetos e abrindo portas, o que comprometeu possíveis vestígios físicos e visuais. Além disso, quando John Benet foi encontrada por seu pai, ele a retirou do porão e a levou até a sala de estar, colocando-a no chão. Embora esse gesto provavelmente tenha sido motivado pelo choque e desespero, acabou alterando de forma significativa a posição em que a menina foi encontrada, dificultando o trabalho dos investigadores para entender com precisão o que havia ocorrido naquele ambiente. Outro ponto crítico foi a forma como os investigadores conduziram a busca por impressões digitais e vestígios biológicos. Muitos testes só foram feitos dias depois, e nem todos os objetos foram devidamente analisados. Embora traços de DNA não pertencentes a nenhum membro da família tenham sido encontrados na roupa de John Benet, a origem e a relevância desse material ainda são debatidas até hoje, principalmente porque o material genético pode ter vindo de uma contaminação anterior, até mesmo de fábrica. O bilhete de resgate também gerou controvérsias. Especialistas observaram que o texto parecia forçado, quase como se fosse parte de um roteiro cinematográfico. Algumas frases remetiam a filmes de ação da década de 1990, o que levantou suspeitas de que seu autor queria dramatizar a situação ou desviar a atenção da realidade. A análise grafológica não foi conclusiva, mas indicou que havia semelhanças com a caligrafia de Pads Hunsey, embora isso nunca tenha sido suficiente para uma acusação formal.
O FBI chegou a dizer que o bilhete provavelmente foi escrito com o objetivo de enganar, e não como uma real exigência de resgate. Outro detalhe crucial foi a ausência de sinais de arrombamento. Todas as portas e janelas estavam trancadas ou sem marcas de entrada forçada, com exceção de uma pequena janela no porão, quebrada anteriormente por John Hunsey em outra ocasião. Essa janela passou a ser a única possível rota de entrada para um suposto intruso, mas o acúmulo de poeira e a posição da teia de aranha próxima a ela sugeriam que ninguém havia passado por ali recentemente. A própria atuação da promotoria e da polícia foi marcada por divergências. Enquanto os investigadores acreditavam que algum membro da família estava envolvido, o Ministério Público hesitava em acusar sem provas sólidas, principalmente diante da enorme cobertura midiática e da contratação de advogados e especialistas renomados pelos Hunseys. O caos gerado nos primeiros dias não apenas atrapalhou a obtenção de respostas, como também criou o ambiente ideal para especulações e teorias alternativas. A confiança do público na investigação caiu drasticamente, e o caso passou a ser visto como um dos exemplos mais emblemáticos de como uma má condução policial pode comprometer a verdade. Com uma cena do crime prejudicada, provas inconclusivas e comportamentos considerados incomuns por parte da família, o caso JonBenét rapidamente saiu do controle e se transformou em um dos maiores enigmas da história criminal moderna. As principais teorias. Quase 3 décadas após o crime, o caso JonBenét Ramsey continua envolto em mistério. Nenhuma prisão foi feita, e ninguém foi formalmente acusado. Diante das inconsistências e do vazio de respostas definitivas, surgiram diversas teorias, algumas com base em indícios reais, outras mais especulativas. Entre todas, 3 se destacam por sua força e repercussão. Teoria 1. A família está envolvida. Essa é uma das teorias mais discutidas desde o início da investigação. Para muitos especialistas, o bilhete de resgate encontrado dentro da casa, escrito em papel da própria residência, seria um indicativo de que o crime não envolveu um intruso externo, mas alguém que já estava lá. A hipótese é de que algo teria ocorrido durante a madrugada, envolvendo JonBenét e um dos familiares, e que a carta teria sido escrita como uma forma de desviar a atenção da polícia. Essa teoria se apoia em 3 pontos principais. A falta de sinais de arrombamento. A descoberta do corpo no porão, um local difícil de ser acessado por alguém de fora. A estranha calma apresentada em momentos-chave por alguns membros da família, principalmente após a chegada da polícia. Apesar da desconfiança pública, nunca foi possível encontrar provas suficientes para justificar uma acusação formal. Em 1999, um grande júri chegou a recomendar a acusação de John e Patsy por negligência que resultou na morte da filha, mas o promotor decidiu não prosseguir, alegando falta de evidências conclusivas. Teoria 2. Burke Ramsey, o irmão. Com apenas 9 anos na época, Burke era o irmão mais velho de JonBenét. Ele foi interrogado diversas vezes, mas nunca foi tratado oficialmente como suspeito. No entanto, a teoria de que ele teria cometido o ato durante uma possível discussão infantil ganhou força após a exibição de documentários e entrevistas anos depois. A suposição gira em torno da possibilidade de um desentendimento no final da noite de Natal, talvez envolvendo comida, brinquedos ou atenção dos pais. A teoria afirma que, diante de uma reação impulsiva, JonBenét teria sido ferida acidentalmente, e que os pais, ao perceberem a gravidade da situação, teriam encoberto os fatos. Essa hipótese foi duramente criticada por especialistas, e em 2016, após uma série documental levantar essa suspeita, Burke processou a emissora CBS e outros envolvidos por difamação, e venceu o processo. Oficialmente, nunca houve provas de que Burke teve qualquer envolvimento direto com o que aconteceu naquela noite. Teoria 3. Um intruso misterioso. Outra teoria bastante difundida é a de que JonBenét foi vítima de um invasor. Essa linha de pensamento acredita que alguém teria conseguido entrar na casa, talvez pela janela do porão, mesmo sem deixar rastros claros, e cometido o crime durante a madrugada. Essa hipótese se apoia principalmente no fato de que foi encontrado material genético desconhecido na roupa íntima da vítima. O DNA não correspondia a nenhum membro da família ou amigo próximo, o que levantou a possibilidade de envolvimento de uma terceira pessoa. Ao longo dos anos, alguns nomes chegaram a ser investigados, incluindo um homem que chegou a confessar o crime, mas sua confissão foi posteriormente descartada por falta de coerência com os fatos. Além disso, o bilhete de resgate, ainda que controverso, pode ser visto como tentativa real de extorsão, feita por alguém que sabia detalhes da vida da família, como o valor do bônus de John. Por outro lado, os céticos dessa teoria argumentam que seria difícil um intruso entrar, cometer o crime,
escrever um longo bilhete de resgate com calma e sair sem deixar rastros ou ser ouvido, ainda mais em uma casa com vários andares e moradores. Nenhuma dessas teorias, até hoje, conseguiu ser confirmada por evidências sólidas. O caso permanece oficialmente sem solução, e cada nova análise parece levantar ainda mais perguntas do que respostas. O impacto do caso na mídia e na cultura popular. O caso JonBenet Ramsey rapidamente ultrapassou as fronteiras de Boulder, no Colorado, e se transformou em um dos episódios mais repercutidos da história criminal dos Estados Unidos. O contraste entre a imagem de uma menina sorridente, presente em concursos infantis, e a tragédia que envolveu sua vida comoveu o país e o mundo. A cobertura foi imediata e intensa. Desde os primeiros dias, o rosto de JonBenet estampava capas de jornais, revistas e programas de TV. A mídia não poupou detalhes, explorando cada elemento do caso: a carta de resgate, as imagens da menina em vestidos luxuosos e maquiagens fortes, a mansão da família, o comportamento dos pais, e até as dinâmicas familiares mais íntimas. O interesse do público parecia inesgotável. Grandes redes como CNN, NBC, ABC e tabloides como National Enquirer dedicaram meses, e até anos, ao caso. Com o tempo, a cobertura deixou de focar apenas na busca por justiça e passou a explorar especulações, alimentando teorias e, por vezes, transformando a tragédia em entretenimento. Patsy e John Ramsey participaram de várias entrevistas, tentando limpar seus nomes e manter viva a memória da filha. Em muitas delas, era possível notar o cansaço e a frustração diante da constante suspeita pública, mesmo nunca tendo sido formalmente acusados. Patsy faleceu em 2006, vítima de um câncer, sem saber quem foi o verdadeiro responsável pelo que aconteceu com sua filha. Ao longo dos anos, o caso inspirou dezenas de documentários, livros, séries investigativas e especiais de TV. Em 2016, 2 projetos chamaram a atenção: o documentário da CBS, que chegou a sugerir a teoria envolvendo Burke, e a dramatização da rede Lifetime, que reencenou os acontecimentos daquela noite. Ambos geraram intensa discussão pública, críticas, e no caso da CBS, um processo judicial milionário. Além da mídia tradicional, o caso JonBenet se tornou um fenômeno na internet. Fóruns, vídeos no YouTube, podcasts e comunidades inteiras se formaram em torno das investigações amadoras. Pessoas do mundo todo passaram a analisar detalhes de entrevistas, reler o bilhete de resgate, comparar laudos e até fazer mapas da casa da família, em busca de algo que a polícia pudesse ter perdido. Mas esse fascínio também gerou debates éticos. Até que ponto é aceitável transformar um caso real, envolvendo uma criança, em objeto de obsessão coletiva? O equilíbrio entre justiça, entretenimento e respeito à vítima e aos envolvidos se tornou um dilema constante nesse tipo de cobertura. Independentemente de opiniões, o caso JonBenet marcou profundamente a história da criminologia, da imprensa e da cultura popular. Tornou-se símbolo não apenas de um crime sem solução, mas também dos limites e excessos da exposição midiática em tempos de comoção pública. O caso JonBenet Ramsey é um dos maiores enigmas da história criminal moderna. Uma menina de apenas 6 anos, cheia de vida, talentos e sonhos, perdeu a vida de forma cruel dentro de sua própria casa, e, até hoje, ninguém foi responsabilizado por isso. Quase 3 décadas se passaram, investigações foram feitas, teorias levantadas, suspeitas foram discutidas publicamente. Mas a verdade ainda parece estar escondida sob camadas de dúvida, silêncio e dor. O que aconteceu naquela noite de 26 de dezembro de 1996 continua sendo um mistério que desafia especialistas, autoridades e o público até hoje. Seria o caso de um intruso esperto demais? Um acidente encoberto por desespero? Ou algo que nunca saberemos? Seja qual for a resposta, o que não pode ser esquecido é que por trás de todo o sensacionalismo e teorias, havia uma criança. JonBenet era filha, irmã, aluna, amiga, uma menina real que merecia crescer. E é por isso que casos como esse continuam sendo contados. Porque enquanto houver perguntas sem respostas, haverá também uma necessidade de justiça, memória e verdade. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o crime foi cometido por alguém da casa, ou acredita na teoria do intruso? Deixe sua teoria nos comentários. Sempre com respeito. E se você gosta de mistérios reais, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo casos como este, com o respeito e a seriedade que as vítimas merecem. A gente se vê no próximo vídeo.